Vivi 99 anos e conheci muita gente ao longo desse tempo. O curioso é que as pessoas que mais se preocupam com dinheiro quase nunca são as que têm menos. Conheci jovens milionários que, apesar de nadarem em cifras, viviam atormentados, checando extratos bancários como se fossem viciados. Suas vidas pareciam cheias, mas por dentro eram vazias. Por outro lado, também cruzei com pessoas de renda modesta, sem grandes patrimônios, mas que dormiam em paz. Elas não precisavam provar nada a ninguém, não viviam em competição, não se comparavam. Acordavam sabendo exatamente o que fazer no dia e, ao deitar, não carregavam o peso do amanhã. A diferença entre esses dois tipos de gente não está no saldo da conta, mas na cabeça. A maioria acredita que ter dinheiro resolve todas as preocupações. Lê do engano. Quanto mais se tem, mais se teme perdê-lo, porque nunca se entendeu de verdade o que o dinheiro representa. Ele não é um destino final, é apenas um espelho. Um espelho que reflete seus desejos, seus medos, suas inseguranças. Se você é ansioso, o dinheiro vai amplificar sua ansiedade. Se é invejoso, vai alimentar sua competição. Se é vazio por dentro, nenhuma fortuna vai preencher esse buraco. O dinheiro não tem personalidade, ele apenas potencializa quem você já é. Quando me perguntam como parar de se preocupar com dinheiro, costumo responder: não comece correndo atrás demais. Primeiro, pergunte a si mesmo o que realmente o aflige. É a falta de segurança? Para a maioria, não. O que nos assombra é o olhar alheio. O medo de ser menosprezado, de ficar para trás, de não ser suficiente. Acreditamos que o dinheiro resolverá isso, mas ele só faz ampliar o problema. O que você busca não é riqueza, é segurança. E segurança não se compra, se constrói por dentro. Quando você entende o que realmente importa e o que é apenas ilusão, as preocupações com dinheiro perdem força. Eu também já fui assim. Preocupava-me com as contas dos meus pais, com o futuro dos meus filhos, com o julgamento dos outros. Achava que se ganhasse o suficiente, todos esses fantasmas desapareceriam. Mas não foi o que aconteceu. Quando consegui meu primeiro dinheiro, as preocupações não sumiram, apenas mudaram de forma. Comecei a temer perdê-lo, a errar nos investimentos, a escolher o caminho errado. A ansiedade não foi embora, apenas se sofisticou. Até que um dia percebi, o problema não era ter pouco, era não saber o que significava ter o suficiente. O que é o suficiente? Não é um número, é um estado de espírito. É quando você sabe exatamente do que precisa e do que não precisa. Quando consegue viver sem ser refém das comparações, das expectativas, da necessidade de provar algo. Há quem passe a vida inteira correndo atrás de mais sem nunca parar para se perguntar: quanto é o bastante? São como hamsters na roda, acreditando que a linha de chegada está logo ali, quando na verdade é tudo uma armadilha. Vi muita gente assim, jovens perseguindo o primeiro milhão, adultos buscando liberdade financeira, idosos obcecados em deixar heranças. Todos correndo atrás de um vazio que nunca se preenche. O verdadeiro problema do dinheiro nunca foi matemático, sempre foi filosófico. Você não precisa de mais dinheiro para resolver suas angústias, precisa de clareza. Quando aprende a distinguir o que quer do que precisa, quando domina a arte de adiar a gratificação, quando consegue manter a calma enquanto os outros se exibem, aí sim, o dinheiro deixa de ser um peso. Não porque você o dominou, mas porque finalmente acordou. Essa lição parece simples, mas a maioria nunca aprende. Porque aprender isso não exige inteligência, exige coragem. Coragem para admitir que você passou a vida perseguindo ilusões. Coragem para abrir mão do que não lhe pertence. Se você ainda está angustiado com dinheiro, não corra atrás demais. Pare e pergunte: o que eu realmente quero? Nasci em 1924, numa época em que o dinheiro sumia da noite para o dia, mas as lições não. Em 1929, com 5 anos, vi o mundo desabar. Os adultos ao meu redor de repente ficaram silenciosos. Lembro-me do rosto do meu pai, uma máscara de desespero mais eloquente que qualquer palavra. Eu não entendia economia, mas entendia uma coisa: as mesmas pessoas que ontem se vangloriavam hoje faziam fila na padaria com cupons de pão. Homens de terno impecável seguravam placas oferecendo trabalho em troca de comida. Não eram preguiçosos, eram vítimas de dívidas. Aquela crise me ensinou algo que carreguei para sempre. Não é o dinheiro que importa, é o que você faz com ele. Vi casas sendo tomadas pelos bancos, amigos do meu pai perdendo o emprego, lojas fechando uma após a outra. Investidores que antes transbordavam confiança agora mendigavam oportunidades. Não porque fossem burros, mas porque acreditavam que os dias bons durariam para sempre. Desde então decidi que nunca dependeria do dinheiro. Não por ser conservador, mas porque já tinha visto como ele podia destruir vidas.
Mais tarde, tornei-me advogado e juntei algum patrimônio. Vi colegas comprando casas enormes, trocando de carro todo ano, vivendo o que parecia ser o sonho de sucesso. Ganham bem, mas gastavam mais. Não estavam construindo riqueza, estavam mantendo aparências. Conheci um advogado brilhante que ganhava o dobro do que eu, mas vivia estressado. Sua casa exigia parcelas altas, os filhos estudavam em escolas caras, a esposa cobrava status. Ele não vivia para si, vivia para as expectativas alheias. Um dia confessou: tenho inveja de você. Fiquei surpreso. Você ganha menos, por que me invejaria? Ele respondeu: porque você pode dizer não. Não precisa agradar ninguém, não precisa manter um estilo de vida. Você tem escolha. Foi aí que entendi: verdadeira riqueza não é o que você tem, é o que você não precisa. Vi muita gente inteligente ir à falência. Não por falta de conhecimento, mas por falta de caráter. Não suportavam perder, não sabiam viver sem se comparar, não conseguiam abrir mão. Para eles o dinheiro não era ferramenta, era droga. Cada satisfação durava pouco, e logo precisavam de mais. Em 1973, durante um crash na bolsa, vi especialistas em pânico. Tinham modelos complexos, análises precisas, mas mesmo assim quebraram, porque acreditavam demais em si mesmos, achavam que controlavam o mercado. O mercado não se importa com o quão inteligente você é, só com o quão humilde. Conheci um gestor de fundos que ganhou muito dinheiro em alta. Começou a se achar um gênio, dobrou as apostas, quis ganhar mais rápido. Quando o mercado virou, perdeu tudo e ainda ficou devendo. Acabou vendendo a casa. Não era burro, só tinha esquecido uma lição simples: no mercado, sobreviver é mais importante que vencer. A maior sorte da minha vida não foi ganhar dinheiro, foi ter vivido o suficiente para aprender com os desastres. Sei que não sou o mais inteligente nem o mais corajoso. Sou apenas aquele que admite não saber. Quando todos dizem dessa vez é diferente, eu sorrio e respondo: sempre é a mesma coisa. A estupidez humana se repete, só muda de roupa. Cada geração precisa reaprender as mesmas lições, pagar o mesmo preço. Quando me perguntam o segredo para investir, respondo com uma frase: não cometa erros bobos. Parece simples, mas é uma sabedoria conquistada ao longo de décadas. Porque quando você transforma o dinheiro em objetivo, e não em ferramenta, já perdeu. A maioria nunca parou para pensar no que o dinheiro realmente serve. Só sabem que precisam ganhá-lo. Mas por quê? Quanto é suficiente? E depois? Essas perguntas nunca são feitas. Por isso passam a vida correndo atrás de algo que não entendem, como alguém que sobe uma montanha sem saber o que há no topo. O dinheiro em si não tem significado. É como um martelo. Você pode usá-lo para construir uma casa, ou para quebrar o próprio pé. O problema não está no martelo, está em como você o usa. Mas a maioria trata o dinheiro como se fosse o fim, não o meio. Acreditam que ter dinheiro traz segurança, dignidade e felicidade. É uma das maiores ilusões humanas. Conheci muitos ricos pobres, pessoas com milhões no banco, mas vazias por dentro. Não sabiam o que fazer com o dinheiro nem o que realmente queriam. Compravam casas, carros, coisas supérfluas, tentando preencher um buraco que nada material poderia tapar. Porque o vazio não é material, é espiritual. Quando jovem, conheci um empresário que trabalhava sem parar, dizendo que era pelo bem da família. Resultado? Trabalhava 16 horas por dia, nos fins de semana, sem descanso. Os filhos cresceram sem ele, a esposa o deixou. Ele dizia: quando eu tiver o suficiente, tudo vai melhorar. Mas o que era o suficiente? 100 milhões? 1 bilhão? Nunca soube. No fim, tinha dinheiro, mas perdeu a vida. Esse é o preço de transformar o dinheiro em objetivo. Você pode ganhá-lo, mas perde tudo mais. O dinheiro deve trabalhar para você, não o contrário. Parece óbvio, mas a maioria faz exatamente o oposto. Tornam-se escravos do dinheiro, vivendo para ganhar mais, para não perder, para não ficar para trás. Acham que estão perseguindo riqueza quando na verdade estão fugindo do medo. Quem realmente entende o dinheiro não o trata como um fim, mas como um meio. Sabe que ele serve para comprar tempo, liberdade, paz. Não para comprar casas maiores ou a admiração alheia, mas para comprar o direito de não se preocupar com o que os outros pensam. Warren Buffett e eu temos uma coisa em comum: nossa maior riqueza não são nossas casas ou nossos carros, mas a capacidade de dizer não. Não há parcerias desnecessárias, não há reuniões chatas, não há qualquer coisa que não valha nosso tempo. Essa liberdade não se compra, se conquista com racionalidade. Se você ainda está angustiado com dinheiro, pergunte-se: para que eu quero ganhar mais? Se a resposta for para ganhar mais ainda, você já caiu na armadilha. O dinheiro é uma ferramenta, não deixe que ele se torne seu dono.
A maior mentira da sociedade moderna é a de que você é o que consome, que seu carro define quem você é, que suas roupas de marca determinam seu valor, que seu bairro mostra seu status. Tudo besteira. Mas muita gente acredita nisso. Gastam não porque precisam, mas para provar algo: eu consigo, não sou pior que os outros, mereço respeito. É uma competição que nunca se vence, porque sempre haverá alguém com mais. Você corre atrás de sombras e acaba se perdendo. Vi gente se endividar para comprar carros, usar cartões de crédito para manter aparências, economizar por meses para comprar uma bolsa. Acham que estão investindo em si mesmos, mas na verdade estão se consumindo. Consumo não agrega valor. O verdadeiro valor vem do que você pensa, do que você faz, do que você contribui para o mundo. Isso exige tempo, esforço, paciência. Não é tão fácil quanto comprar algo, por isso as pessoas preferem o atalho. Usam o consumo para fingir sucesso, para esconder o vazio. Mas essas coisas não trazem felicidade, só aumentam a ansiedade. Porque você sabe que é tudo falso. Conheci um jovem que ganhava R$ 3.000 e comprou um relógio de 5.000. Quando perguntei por que, ele disse: para os clientes me respeitarem. Respondi: se o cliente só respeita seu relógio, ele não respeita você, respeita o relógio. E você não passa de um idiota usando um acessório caro. O consumismo é genial porque faz você acreditar que a felicidade está à venda. Um celular novo, um carro novo, uma viagem, tudo promete felicidade. Mas quanto dura? Uma semana? Um dia? Uma hora? E então você precisa de algo novo para preencher o vazio. É um ciclo sem fim. Pessoas verdadeiramente livres não precisam provar nada. Sabem quem são e não dependem da validação alheia. Compram o que precisam, não o que querem que os outros vejam. Warren Buffett mora na mesma casa há décadas, come hambúrgueres baratos, não porque seja pobre, mas porque não precisa provar nada. Ele já sabe que o verdadeiro status não vem dos outros, vem de dentro. Se você quer parar de se preocupar com dinheiro, pare de usá-lo para comprar a aprovação dos outros. Esse jogo você nunca vai ganhar. A verdadeira riqueza é olhar alguém se exibindo e não sentir nada. Essa é a liberdade. Porque a maioria confunde ansiedade com esforço. Hoje a ansiedade é glamourizada. As pessoas têm medo de parar, acham que se não estiverem fazendo algo, estão perdendo tempo, ficando para trás. Então correm, investem, trabalham, fazem qualquer coisa que as mantenha ocupadas. Acham que isso é esforço, mas é apenas ansiedade disfarçada. Vi muita gente ocupada até a exaustão, sem saber por quê. Consomem notícias, seguem modas, pulam de oportunidade em oportunidade, parecendo produtivas, mas só estão fugindo de si mesmas. O verdadeiro esforço tem direção. A ansiedade é apenas movimento sem rumo. O mesmo vale para investimentos. Muitos acham que negociar o tempo todo é ser bom investidor. Passam o dia analisando gráficos, acompanhando notícias, comprando e vendendo. No fim, a maioria não só não ganha dinheiro, como perde mais. Por quê? Porque confundem atividade com progresso. O mercado não premia quem se mexe mais, premia quem acerta. E acertar muitas vezes exige paciência, não ação. Warren Buffett e eu temos um hábito: não fazemos quase nada. Passamos horas lendo, pensando, esperando. As pessoas acham que estamos preguiçosos, mas estamos trabalhando. O verdadeiro trabalho não é estar ocupado, é saber julgar. Hoje as pessoas preferem fazer qualquer coisa a não fazer nada. Porque não fazer nada as faz se sentirem inúteis. É uma visão distorcida. Confundem ocupação com sucesso, ansiedade com empenho. Mas a realidade é que quem mais se agita costuma ser quem mais erra. Quando jovem eu também era ansioso. Temia perder oportunidades, ser superado, não ter tempo suficiente. Queria provar algo, então me ocupava com tudo. Depois, percebi que a maioria do que fazia era desnecessário. O que realmente me fez ganhar dinheiro não foram as ações que tomei, mas as que deixei de tomar. Não corri atrás de modas, não segui o rebanho, não me deixei levar pela emoção. Apenas esperei. Esperei até que a oportunidade certa aparecesse, então agi. A ansiedade nubla o julgamento. Quando você está ansioso, quer fazer algo, qualquer coisa, para aliviar o desconforto. E são justamente essas decisões apressadas as mais perigosas. Você se preocupa com dinheiro porque acha que quanto mais fizer, mais ganhará. Errado. No mercado, quem mais ganha é quem sabe esperar. Dizer não não é fraqueza, é sabedoria. Cada vez que você recusa algo, abre espaço para o que realmente importa. Cada vez que diz não a uma tentação, reforça seus princípios. Sua ansiedade vem, em grande parte, de não saber dizer não. Não consegue recusar um gasto desnecessário. Não consegue ignorar as expectativas alheias. Não consegue dizer não a uma oportunidade que parece boa demais. Resultado?
Seu dinheiro se dispersa, sua energia se dispersa, sua vida se dispersa. Você quer tudo e acaba não tendo nada. Aprender a dizer não é o primeiro passo para a liberdade financeira. Não significa parar de ganhar dinheiro, mas parar de ser controlado por ele. Não é você correr atrás do dinheiro, é o dinheiro vir até você. Buffett diz que oportunidades vêm e vão, mas os princípios permanecem. Só quem sabe dizer não merece ter princípios. Quando você aprende a recusar, começa a tomar as rédeas da própria vida. Aí o dinheiro deixa de ser uma preocupação, porque você sabe exatamente o que quer, e o que não quer não o abala. Dizer não é uma força. Transforma você de vítima em protagonista, de ansioso em sereno. Resumi tudo o que aprendi em algumas frases. A forma mais rápida de falir é querer enriquecer rápido. A verdadeira riqueza exige tempo, paciência e a capacidade de suportar o tédio. Autocontrole é o ativo mais raro. Pessoas inteligentes existem aos montes, mas poucas sabem se controlar. O mercado não premia quem é mais rápido, mas quem é mais disciplinado. Conhecimento não compra sabedoria, mas a sabedoria preserva o dinheiro. Você pode comprar muitas coisas com dinheiro, menos uma mente tranquila. E uma mente tranquila é capaz de preservar toda a riqueza do mundo. A verdadeira liberdade é poder dizer não. Quando você não precisa agradar ninguém, não precisa provar nada, aí sim é rico. Pessoas inteligentes querem vencer, tolos só querem sobreviver. Investir não é uma corrida. O mercado não recompensa quem corre atrás de cada oportunidade, mas quem sabe esperar pelo momento certo. Não é a velocidade que constrói impérios, é a paciência. E paciência não é esperar passivamente, é saber quando agir e quando ficar imóvel, como um caçador que observa a presa sem se mover, até que o instante perfeito chegue. Você já parou para pensar por que alguns acumulam fortunas e as perdem em meses, enquanto outros, com menos recursos, constroem legados que duram gerações? A resposta não está no quanto eles ganharam, mas no quanto souberam preservar. E preservar não é guardar dinheiro, é guardar a clareza. É ter a coragem de dizer não quando todos ao seu redor gritam sim. É resistir à tentação de provar algo para alguém, porque a única pessoa que precisa acreditar em você já está no espelho. O dinheiro tem um poder estranho. Ele não compra felicidade, mas revela quem você realmente é. Quando falta, você descobre se é capaz de sobreviver com dignidade. Quando sobra, você descobre se é capaz de viver sem arrogância. E a maioria falha no segundo teste. Porque riqueza não é ter muito, é precisar de pouco. É acordar de manhã e não sentir que algo está faltando. É olhar para o que você já tem e perceber que, na verdade, sempre foi suficiente. Eu vi homens brilhantes queimarem suas vidas atrás de zeros na conta bancária, enquanto outros com menos dormiam em paz. A diferença? Os primeiros confundiram sucesso com acumulação. Os segundos entenderam que sucesso é liberdade, e liberdade não é ter tudo, é não precisar de nada para se sentir completo. Você não precisa de uma mansão para provar que venceu. Não precisa de um carro de luxo para ser respeitado. Não precisa de roupas de grife para preencher um vazio. O que você precisa é de algo que nenhum dinheiro pode comprar: a capacidade de olhar para si mesmo e gostar do que vê. E isso não se conquista com transações, mas com reflexão. Não se compra com dinheiro, mas com tempo. Tempo para entender que a vida não é uma corrida contra os outros, mas uma jornada consigo mesmo. Tempo para perceber que as coisas que realmente importam, saúde e relacionamentos, crescimento, não têm preço. Tempo para aprender que a verdadeira riqueza não está no que você possui, mas no que você escolhe não desejar. Eu passei décadas perseguindo metas, acreditando que cada conquista me aproximaria da paz. Mas a paz não estava no próximo negócio fechado, na próxima promoção, no próximo zero adicionado ao saldo. Ela estava aqui, o tempo todo, escondida na simplicidade. Na capacidade de dizer chega quando o suficiente já era mais do que suficiente. Na coragem de abrir mão do que não me servia mais, mesmo que o mundo dissesse que eu era louco. As pessoas me perguntam qual é o segredo para envelhecer bem. Eu respondo: não é o dinheiro, não é a fama, não é o poder. É a capacidade de não se deixar levar pela corrente. É saber que a maioria das coisas que nos estressam hoje serão irrelevantes daqui a 10 anos. É entender que o verdadeiro luxo não é ter mais, mas precisar de menos. É acordar e perceber que a vida não é uma lista de afazeres, mas um presente, e que desperdiçá-la correndo atrás de coisas que não importam é o maior erro que se pode cometer. Você não precisa ser o mais rico do cemitério. Você precisa ser o mais livre. E liberdade não é ter opções, é não ser escravo delas. Não é poder comprar qualquer coisa, mas não sentir falta de nada. Não é viver sem limites, mas saber exatamente onde estão os seus.
Então, se hoje você está preocupado com dinheiro, pergunte-se: o que você realmente está buscando? Segurança? Status? Reconhecimento? Ou apenas a ilusão de controle? Porque o dinheiro não dá segurança, ele apenas amplifica quem você já é. Se você é ansioso, terá mais ansiedade. Se é generoso, terá mais oportunidades de ser generoso. Se é ganancioso, a ganância só crescerá. A vida não é sobre acumular, é sobre discernir, sobre escolher o que merece sua atenção e o que deve ser deixado para trás. Sobre entender que cada sim que você dá é um não para outra coisa, e que a sabedoria está em saber qual não vale a pena dizer. Eu não tenho todas as respostas, mas tenho uma certeza: o dia em que você parar de medir sua vida pelo que tem e começar a medi-la pelo que é, algo dentro de você vai mudar. Não será uma transformação rápida, não será fácil, mas será real. E no fim você vai perceber que a verdadeira liberdade não estava no que você conquistou, mas no que você finalmente deixou de lado.